trapézio superior. O paciente eleva os ombros em direção à cabeça. O grau 3 é quando ele não completa o arco de movimento. Isso. O grau 4, ele consegue completar o arco de movimento. E o grau 5, eu aplico uma resistência sobre os ombros. Pode ir. Força, 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 força. E realizar o teste de membro superior de flexão de ombro. Os músculos testados é o músculo deltoide, fibras anteriores e o músculo coraco braquial. O movimento que ela irá fazer será esse. No grau 3, ela não completa o arco de movimento. Isso. No grau 4, ela completa o arco de movimento e não tem resistência. Isso. E no grau 5, ela completa o arco de movimento com resistência. Força, 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 força. Isso. Então, bom, solicito que o paciente deite em decúbito ventral. Os músculos testados são o grande dorsal, redondo maior, deltoide e fibras posteriores. O teste 3, grau 3 de resistência, ele não completa o arco de movimento. Eu vou pedir para que ele levante o braço. Paciente, levanta o braço. Ele alcançou o grau 3, que ele não completou o arco de movimento. O grau 4, vou pedir para que o paciente levante o braço o máximo que ele puder. Paciente, levanta o braço. O paciente completou o arco de movimento. O grau 5, ele vai fazer o arco, vou pedir para que ele faça o arco de movimento com a resistência do fisioterapeuta. Paciente, levanta o braço o máximo que puder. Força, 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 força. Paciente concluiu o arco de movimento com a resistência do fisioterapeuta. Agora vamos realizar o teste de abdução no ombro. Os músculos envolvidos é o deltoide e o supraespinhoso. Paciente sentado na maca, os braços na lateral. Peço para que ele levante o braço. Completou 50% do movimento. Completando o grau 3. Peço mais uma vez para que o paciente levante. Completou a amplitude do movimento. Grau 4. Agora aplicando uma resistência sobre o cotovelo. Força, 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 força. Completou. Teste de abdução do ombro e o músculo envolvido é o peitoral maior. O paciente em decúbito dorsal, com o braço flexionado, faz a abdução do ombro. Se o paciente completar 50% do movimento, esse é considerado grau 3. Se o paciente completar o arco de movimento, ele é considerado grau 4. Agora, se o paciente vencer a força do fisioterapeuta, é grau 5. A resistência do fisioterapeuta é grau 5. Força, 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 força. É a flexão do cotovelo. Paciente. O paciente fica de frente para o fisioterapeuta, com a mão com a palma para cima. E os músculos a ser testados vai ser o bíceps braquial. O paciente, eu vou pedir para ele trazer a mão para o ombro. E no grau 3, ele não vai ter não completa o arco de movimento. Já no grau 4, ele completa o arco de movimento. E no 5, com resistência. Força, força, força. Agora iremos realizar o teste de extensão do cotovelo. O paciente estará deitado no decúbito ventral, com o antebraço para fora da maca. Isso. No grau 3, o paciente realizará 50% do movimento. Isso. No grau 4, o paciente realizará todo o arco de movimento. No grau 5, o paciente realizará todo o arco de movimento com a resistência. Vai. Força, 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 força. Vamos testar agora o flexão do pulmo. Os músculos envolvidos são o flexor radial e o flexor lunar do carpo. Com o paciente sentado, com os braços apoiados e a palma da mão virada para cima. Peça a flexão do pulmo. Completou 50% do movimento, grau 3. Peça novamente o mesmo movimento. Completou o arco de movimento, grau 4. Agora vou aplicar uma resistência na palma da mão. Força, 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 força. Completou o arco de movimento com resistência. Seja Deus quiser.
de extensão do punho. Os músculos envolvidos são extensor ulnar do carpo e extensor radial do carpo. Peço para a paciente levantar o braço e levantar a mão. Ela conseguiu um grau 4, vencendo a força da gravidade. Olha a mão. Levanta a mão. Força, 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 força. Ela venceu um grau 5 com a resistência do fisioterapeuta. Neste teste de membro inferior, iremos trabalhar a flexão do quadril. O paciente sentado, com a coluna ereta, as duas mãos para trás da maca. A principal musculatura envolvida é o psoas maior e o ilíaco. Primeiro grau, grau 3, se caracteriza como uma média amplitude de movimento. Peço para o paciente levantar a perna da maca, isso. Grau 3. O grau 4 se caracteriza quando o paciente completa uma amplitude de movimento completa. Levanta da maca, isso. O grau 5 será a mesma coisa, só que desta vez eu irei aplicar uma pequena resistência. Peço para o paciente levantar. Força, 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 força. Se caracteriza o grau 5. Agora vamos realizar o teste de extensão do quadril. Neste teste, o músculo envolvido é o glúteo máximo. Portanto, peço que o paciente deite de barriga para baixo. E solicito que levante a perna o máximo que conseguir. Por favor, pode levantar a perna. Isso. O paciente levantou, mas completou apenas metade do arco do movimento, portanto, grau 3. Solicito novamente que levante a perna o máximo que conseguir e, se completar o arco do movimento sem a resistência do fisioterapeuta, é grau 4. Pode levantar, por favor? Grau 4, sem resistência. O grau 5 é caracterizado quando colocamos uma resistência. O paciente completa o arco de movimento, porém com uma resistência. Pode levantar a perna. Força, 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 força. O paciente completou o arco do movimento com a resistência do fisioterapeuta, portanto, grau 5. Olá, vamos praticar o teste de abdução de quadril. A gente vai trabalhar os músculos glúteo médio e glúteo mínimo. Por favor, pode virar de lado. Vou flexionar a perna dela de baixo, tá? Vou levar a pelve dela rodada para frente e vou pedir para que ela faça o movimento testando o grau 3. Por favor, pode levantar. O paciente levanta no grau 3, atingindo 50% da amplitude do movimento. Agora eu vou pedir para que ela levante ao máximo possível, que é o grau 4. Por favor. O paciente levanta no grau 4, atingindo 100% da amplitude do movimento. Agora vamos para o grau 5, onde eu vou colocar resistência. Por favor, o máximo possível e com a resistência. Força, 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 força. Atingiu 100%. Iremos realizar o teste de adução do quadril. Os músculos testados serão adutor magno, curto e longo, pectíneo e grácil. Solicito para o paciente deite de lado, pode deitar. Irei segurar um dos membros do paciente. Para fazer o grau 3, solicito ao paciente que levante a perna apenas um pouco. Pode levantar. Isso. Caracterizando o grau 3, pois o paciente não conseguiu completar o arco do movimento, apenas 50% do movimento. Já no grau 4, irei solicitar que o paciente levante a perna o máximo possível. Isso. Caracterizando o grau 4, pois o paciente conseguiu completar todo o arco do movimento sem nenhuma resistência. No grau 5, eu irei aplicar uma resistência na coxa do paciente e solicito que ele levante a perna. Força, 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 força. Isso. Completando o grau 5, pois o paciente conseguiu completar o arco do movimento. Realização, a flexão de joelho, envolver testão dos músculos bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso. Fisioterapeuta, solicite que o paciente deite de barriga para baixo.
extensão do joelho. O músculo envolvido é o quadríceps. No grau 3, o paciente ele não vai conseguir completar o arco de movimento. No grau 4, ele vai conseguir completar o arco de movimento. E no grau 5, eu vou pôr uma resistência e pedir para o paciente tentar completar o arco de movimento. Força, 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 força. Vamos realizar agora o teste de dorsiflexão do tornozelo. O músculo envolvido é o tibial anterior. Paciente sentado, peço que levante o bico do pé. Completou 50% do movimento, então ele completou o grau 3. Mais uma vez, peço que o paciente levante o bico do pé. Completou o arco do movimento, completando o grau 4. Mais uma vez, levantando o bico do pé, vou aplicar uma resistência. Força, 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 força. Completando a amplitude do movimento, completou o grau 5 com a resistência. Obrigada. Agora vamos realizar o teste da flexão plantar. O paciente decúbito ventral, levantou a perna. Ele vai realizar o movimento dos dedos do pé para o teto. Completou 50% do movimento, grau 3. Agora vai realizar o mesmo movimento, mas completando o arco do movimento, grau 4. Agora eu peço para o paciente ficar em pé. E nas pontas do pé vai vencer a força do próprio corpo. Grau 5. Cause you're a sky